Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos de um dos dias mais esperados do ano, a Black Friday. Mas olha, pode esquecer quase tudo que já ouviu sobre ela. Aquela história de que as lojas saem do vermelho para o preto? Pois é, ela não é bem assim. Na verdade, a história real é bem mais sombria e, eu diria, até caótica do que a gente imagina. Ah, essa frase. Quem nunca ouviu ou, vamos ser honestos, quem nunca falou isso? Virou um hino não oficial da Black Friday no Brasil, né? É o resumo perfeito daquela pulga que fica atrás da orelha, daquela desconfiança. Mas para a gente entender por que essa frase pegou tanto, a gente precisa voltar no tempo e descobrir de onde veio o termo Black Friday. E eu já adianto, a resposta vai surpreender. Tá, vamos começar pela versão que todo mundo conhece, a historinha bonita que o marketing adora contar. A tal da teoria contável. A ideia é que as lojas passam o ano todo operando no vermelho, sabe? No prejuízo. E aí, na Black Friday, com aquele volume absurdo de vendas, as contas finalmente saem do vermelho e entram no preto, ou seja, no lucro. É uma narrativa super positiva, de prosperidade. Bonito, né? Pois é. Só que ela foi completamente inventada. Então, vamos ao que interessa. A origem real do termo Black Friday não tem absolutamente nada a ver com lojas com desconto, com lucro, muito pelo contrário. A palavra nasceu para descrever caos, desastre financeiro e desordem pública. Vamos juntos desconstruir esse mito. A primeiríssima vez que usaram Black Friday foi lá em 1869 e foi para dar nome a um colapso financeiro em Wall Street que simplesmente quebrou milhares de pessoas, um dia de pânico total. Décadas depois, lá nos anos 50, a polícia da Filadélfia resgatou o termo para descrever o pesadelo que era a cidade depois do feriado de Ação de Graças. Um trânsito impossível, gente por todo lado e um aumento nos crimes, nos furtos. Era um dia terrível para eles. Foi só lá nos anos 80 que o pessoal do varejo, muito esperto, pegou esse termo de péssima reputação e criou a historinha da contabilidade para dar uma limpada na barra dele. E aqui nesse slide a gente vê o contraste de forma gritante. De um lado, essa narrativa de marketing, toda bonitinha, focada em lucro. Do outro, a realidade histórica, pânico no mercado financeiro e caos urbano. Fica muito claro que o que contaram pra gente foi uma jogada de mestre de relações públicas para transformar um nome com uma origem horrível em uma marca global de sucesso. Beleza, essa foi a história lá fora. Mas e como essa data desembarcou aqui no Brasil? A nossa história tem uma particularidade muito interessante. Diferente dos Estados Unidos, onde a coisa nasceu nas ruas, no varejo físico, aqui a Black Friday nasceu 100% digital. E isso, claro, trouxe consequências bem específicas pra gente. A primeira Black Friday oficial do Brasil rolou em 2010. Foi uma iniciativa de um site chamado Busca Descontos. E olha só 50 lojinhas online participaram. O faturamento total foi de 3 milhões de reais. Hoje esse número parece até piada, né? Mas foi ali que a sementinha de uma revolução no nosso varejo foi plantada. Agora, se prepara. O que realmente acendeu o alerta de todo o mercado foi o que aconteceu no ano seguinte, em 2011. O faturamento saltou de 3 milhões para 100 milhões de reais. É um crescimento de mais de 3.000% em um único ano. Esse número foi um recado bem claro. Existia uma demanda gigantesca e reprimida por um evento de liquidação de verdade antes do Natal. Só que esse crescimento meteórico veio com problemas, e problemas graves. Os primeiros anos foram um caos. Sites de lojas enormes simplesmente caíam, não aguentavam o tráfego. A logística não dava conta e as entregas atrasavam semanas, meses. E claro, a prática que virou piada, a maquiagem de preços. Foi nesse cenário que o apelido Black Fraud nasceu e pegou com força. O Procon até criou as famosas listas sujas de lojas para evitar. Ou seja, a desconfiança do brasileiro não veio do nada. Ela foi construída com base em problemas bem reais. E aí, pessoal, uma pausa rápida. Se estiverem gostando de desvendar essa história toda, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like, que ajuda muito a gente a continuar trazendo este tipo de conteúdo. Bom, depois de apanhar tanto e ganhar essa fama horrível, o evento foi forçado a amadurecer. Não tinha jeito. Pressionado por todo lado, pelos consumidores, pela fiscalização, o varejo teve que se profissionalizar. E essa grande virada foi puxada pela tecnologia e por um fator econômico que, olha, é a nossa cara, é coisa do Brasil. Os números nessa tabela contam essa história de amadurecimento. Olha só que impressionante. Em 2015, mesmo com o país numa crise danada, a data bateu mais de 1,5 bilhão de reais.
Aí veio a pandemia, em 2020, que forçou todo mundo a ir para o digital e o evento explodiu para 6 bilhões na semana. E em 2024, novo recorde, quase 9,4 bilhões. Isso deixa claro que a data virou uma peça fundamental da nossa economia. E qual é o grande motor por trás desses números gigantescos aqui no Brasil? Tem nome e sobrenome: 13º salário. A primeira parcela cai na conta de milhões de brasileiros exatamente na mesma época da Black Friday. E isso, gente, muda completamente o jogo. Aqui a data não é só para comprar lembrancinha de Natal. É um momento de planejamento da família, de usar aquele dinheiro extra para finalmente trocar a geladeira, comprar uma TV maior ou um celular novo. E esse gráfico aqui não me deixa mentir. Olha só isso. Quase metade da grana vai para eletrônicos e celulares. Se a gente juntar com eletrodomésticos, estamos falando de 70% do faturamento concentrado em produtos de valor alto. É a prova de que o brasileiro segura o 13º para fazer aquela compra grande e planejada. É uma característica muito nossa. Ok, a Black Friday no Brasil é gigante, a gente já viu. Mas quão gigante ela é quando a gente compara com o resto do mundo? Para a gente ter uma noção da escala do varejo global, vamos dar uma olhada no maior evento de compras do planeta, que, acredite se quiser, não é a Black Friday. Agora, se prepara para o choque de realidade. As vendas online da Black Friday nos Estados Unidos giram em torno de 9 bilhões de dólares. É muito dinheiro, certo? Pois bem, o Dia dos Solteiros, lá na China, movimenta mais de 130 bilhões de dólares. É mais de 10 vezes maior. É outro patamar. Isso mostra de forma brutal como o centro do e-commerce mundial já mudou de endereço e hoje fica na Ásia. Mas bom, depois desse banho de realidade, vamos voltar para o nosso quintal. Para onde a Black Friday está caminhando por aqui? Já existem algumas tendências bem claras que estão moldando o futuro do evento, não só no Brasil, mas no mundo todo. A principal tendência que todo mundo já deve ter percebido é que a Black Friday praticamente acabou. Agora o que temos é a Black November, a Black Week, o Esquenta Black Friday. Os varejistas estão espalhando as ofertas pelo mês inteiro. E a lógica por trás disso é bem inteligente. Eles aliviam a pressão na logística, evitam que o site caia bem no dia D e, claro, tentam pegar o dinheiro do consumidor antes que ele gaste no concorrente. Mas, claro, nem tudo são flores. Se o evento evoluiu, os golpes também ficaram mais sofisticados. Um dos maiores perigos hoje em dia é o chamado phishing. O que é isso? São criminosos que criam sites falsos, idênticos aos de lojas famosas, para roubar dados de cartão de crédito ou fazer com que a pessoa faça um Pix para a conta errada. O cuidado tem que ser redobrado, principalmente com aquelas ofertas que parecem milagrosas demais. E tudo isso nos leva à grande pergunta final. Depois de nascer de um desastre, chegar de forma caótica no Brasil e amadurecer na amarra, o que é a Black Friday hoje? É mais uma oportunidade real de fazer bons negócios ou continua sendo uma grande armadilha para quem está desatento? A resposta muito provavelmente está em algum lugar aí no meio do caminho. E agora eu quero saber a opinião de quem nos acompanha. O que se acha da Black Friday no Brasil? Ela finalmente se tornou uma data confiável ou aquele pé atrás continua firme e forte? Deixa sua opinião aí nos comentários.